mais um seminário promovido pela Covac Advogados, hoje mais especificamente sobre o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados na seleção de bolsistas SEBAS. Esse é um dos seminários de uma série que nós estamos promovendo em relação à temática, principalmente já iniciamos aí com o primeiro, em função do manual da Lei Geral de Proteção de Dados, voltados para a instituição de ensino superior, feito pelo escritório, na liderança do Dr. Daniel e da doutora Adriana, com mais a cooperação de diversos outros advogados. É um manual que foi feito com base numa experiência de 2 anos, de 2 a 3 anos de compliance, em que a gente tem atuado muito fortemente, principalmente nas organizações do terceiro setor, e com base nessa experiência e também em função da promulgação da lei em 2018, a gente começou na criação desse manual, especificamente voltado para instituições de ensino, mas eu digo que quando você pega esse manual, você percebe que ele pode ser aplicado para praticamente todos os tipos de empresas e organizações, entidades, enfim, porque ele é um manual muito didático, muito prático. Acho que dificilmente a gente tem alguma coisa aí no mercado que seja algo tão prático, tão efetivo para a implementação no dia a dia das instituições. Então, esse manual, já adianto que está disponível no site do escritório, www.advcovac.com.br. Lá é possível baixar gratuitamente esse manual. É um manual, enfim, fica disponível, inclusive, para divulgação. Até aproveitando o tema, enfim, o fato do nosso site, acho que é importante a gente contextualizar o escritório. A Covac Advogados já tem 13 anos, especificamente com atuação muito forte no terceiro setor, nas 3 áreas, na assistência social, na saúde e principalmente na educação. Então, a gente tem atuado fortemente em todas as áreas, tributária, civil, trabalhista, do terceiro setor, e, obviamente, na área de SEBAS, até por isso que a gente resolveu fazer esse seminário, explicando mais especificamente como que a Lei Geral de Proteção de Dados vai ser aplicada na política de seleção de bolsas, né, especificamente para os SEBAS. Então, a nossa ideia aqui é tratar do contexto geral da Lei de Proteção de Dados voltado para essa temática. Não, a gente vai tentar fazer a nossa palestra aí, os nossos palestrantes em até 1 hora, para depois a gente deixar as perguntas para o final. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, coloquem no chat do próprio Teams, que a gente, ao final, vai tentar responder uma a uma, e também ter um bate-bola aí com vocês, eventualmente, caso queiram fazer uma pergunta pelo próprio vídeo. Aproveitar que essa gravação está sendo, que esse vídeo está sendo gravado, até por uma questão aí da própria Lei Geral de Proteção de Dados, eu já estou informando a todos que a gente está gravando isso daqui, até para poder depois colocar nossas mídias sociais e, eventualmente, vocês poderem também divulgar para aquelas pessoas que não conseguiram estar aqui ao vivo, às 10 horas, para participar dessa palestra. Então, explicando rapidamente como é que vai funcionar o nosso seminário, o Dr. Daniel ele vai fazer uma breve apresentação sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, ele vai contextualizar um pouco da lei, dessa lei que é tão importante, que já está em vigência. Na verdade, já era para hoje a gente estar discutindo aperfeiçoamentos na lei geral, como a gente implementou essa lei geral, porque ela não é nova, ela já tem 2 anos, mas sabemos que ainda as coisas estão iniciando nas instituições, nas nossas entidades. Então, o Dr. Daniel vai apresentar um pouco o contexto dessa lei geral. Depois, a doutora Janaína, que trabalha especificamente aí na área do terceiro setor, com a certificação, com SEBAS, mas não só isso, mas toda a questão do terceiro setor. Ela vai tentar trazer um panorama de como essa lei aplica especificamente no processo de seleção dos bolsistas para a SEBAS, trazendo algumas questões mais práticas, mais específicas, voltadas aí para as entidades do terceiro setor. E aí a doutora Adriana vem na sequência,
que também tem uma experiência muito forte no compliance de terceiro setor. Ela tem organizado com diversas entidades, principalmente de Brasília, mas não só, a implementação de um compliance, porque em Brasília tem uma lei, né, que pede esse compliance para as entidades do terceiro setor, então ela tem atuado fortemente nessa questão. E depois, ao final, como eu disse, a gente abre para perguntas e respostas, então deixando aí o chat aberto para que a gente possa depois fazer um bate-bola ao fim. Então, eu passo a palavra para o doutor Daniel, já agradecendo a presença de todos vocês, e passo a bola, Daniel. Olá, pessoal. Bom dia, tudo bom? Bom, primeiro, agradecer a presença de todos, né? Como o Zé Roberto falou, a gente tem feito um trabalho já há alguns anos a respeito do compliance, né? E em virtude disso, com o tempo, nós nos credenciamos, estamos estudando a legislação desde 2018, quando ela passou, quando ela nasceu, de fato, né? E nos tem despertado bastante apreensão em alguns setores dentro do que nós trabalhamos, né? Porque existe um certo desconhecimento da legislação e uma necessidade que todos compreendam a sistemática de funcionamento da legislação, né? Então, o que a gente tem visto é que as instituições estão esperando primeiro que as coisas aconteçam, né, que venha alguma demanda do Ministério Público, ou do próprio PROCON, ou de outros órgãos de fiscalização, até mesmo a autoridade nacional, para que possam, em seguida, agir, né, para fazer essa adequação. Pois bem, a lei Geral de Proteção de Dados, né, a Lei 13.709, ela, na verdade, ela nasceu no dia 14 de agosto de 2018, ela não é desse ano. A legislação prevê que ela só iria entrar em vigor a partir de 2020, né? O presidente editou uma medida provisória com o objetivo de prorrogar a entrada em vigor da legislação, sendo que a medida provisória não foi convertida em lei. Então, ela passou a entrar em vigor, né, no dia 18 de setembro. É claro que as multas em relação à autoridade nacional, a autoridade nacional está sendo criada, ela só vai ser implementada, só vai ser cobrada a partir do ano que vem. Pois bem, mas o que é que vem a ser? Eu vou tentar ser bem objetivo em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela, no final das contas, ela objetiva resguardar um direito de todo mundo aqui, certo? E que direito é esse? É um direito em relação à sua privacidade. O objetivo da lei é resguardar a nossa privacidade. Então, a partir dela, quando ela entrou em vigor, qualquer um, né, tem o direito tem vários direitos, na verdade, de acordo com a legislação, que esse direito, embora previsto na Constituição, né, em relação à inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, que já estava prevista na legislação, na Constituição, com a Lei Geral de Proteção de Dados, nós passamos a ser detentores de um direito para que possamos exercer esse direito perante as instituições, não somente instituições, mas todo tipo de empresa, inclusive perante pessoas físicas também, né? A gente sabe que quando a gente vai numa farmácia, né? Quando chegamos numa farmácia, a gente pede um remédio e aí o farmacêutico diz assim, olha, se você me der o seu nome, seu CPF, se fizer um cadastro aqui, você vai ter um desconto, né? Agora, uma das coisas que a gente nunca pensou, né? Parou para pensar, mas por que razão a farmácia está pedindo esses meus dados, né? Pois bem, a questão dos dados é porque os dados eles transitam de uma forma que muitas vezes a gente nem imagina, né? Então, o fato de entregar uns documentos, entregar dados pessoais na farmácia, pode ser que esses dados eles saiam dessa farmácia e vão para
indústria farmacêutica para que ela possa, de fato, mapear, né, aquele que precisa do documento, do remédio. Né? Então, existe a utilização, a manipulação dos nossos dados pessoais cotidianamente. Né? E é isso que a gente, que a legislação, ela tem o objetivo de proteger, né? A utilização desses dados de forma equivocada. Eu vou trazer aqui, explicar para vocês, de uma maneira geral, quais são os principais atores, o que tem envolvido nessa legislação. Bom, primeiro, em relação ao que seria dado pessoal, né? Então, o que seria dado pessoal? O dado pessoal é uma informação relacionada com a pessoa natural, né? Identificada ou identificável. Né? Então, a legislação estabelece o que seria esse dado pessoal. Titular. O titular é o titular do direito, né? Na verdade, é o titular dos dados pessoais que são objeto de tratamento. A legislação estabelece que todo dado pessoal que nós entregamos com uma finalidade específica, esse dado tem que ser tratado. Então, na medida em que eu chego e entrego meus dados pessoais, por exemplo, para uma instituição de ensino, uma escola, uma instituição de ensino superior, uma faculdade, na medida que eu entrego esses meus dados pessoais, a instituição de ensino ela tem que ter todo cuidado, todo zelo e passar a fazer o tratamento de dados, né? E aí é que surge também um outro elemento, que é um elemento novo que até então não existia, que é a figura do controlador, né? O que seria o controlador? O controlador é toda pessoa natural, né? Ou jurídica, pessoa física ou jurídica, direito público, direito privado, a quem compete as decisões referentes aos tratamentos dos dados pessoais, ou seja, são todas as pessoas físicas ou jurídicas a quem nós entregamos os nossos dados pessoais e que tem por objeto, que tem por escopo fazer o tratamento desses dados, né? A legislação também traz a figura do operador, né? Operador também é a pessoa física ou jurídica a quem o controlador pode entregar para fazer o tratamento dos dados pessoais em nome do controlador. Bom, e o que seria o tratamento? O tratamento dos dados pessoais, né, seria toda a coleta, produção. Daniel, desculpa, Daniel, rapidinho, você ficou no mudo. Foi falha técnica minha aqui, porque eu mutei todo mundo e acabou te mutando, que é o palestrante, perdão. Não, tranquilo. Em relação ao tratamento, né, o tratamento é toda operação realizada com os dados pessoais, né, com o objetivo de coleta, produção, distribuição, classificação, utilização, armazenamento, reprodução, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento. Então, todos esses dados que chegam na instituição, na empresa ou na instituição que elas utilizam, esse é o tratamento que ela faz com esses dados. O que é necessário saber o que é que a instituição ela tem que fazer em relação a esses dados. Pois bem, existem os dados pessoais, que são os dados pessoais específicos, que em virtude desses dados pessoais, que podem ser de origem racial, étnica, convicção religiosa, aliás, esses são os dados pessoais sensíveis, né? Que são de origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação, sindicato, enfim, são dados em que são sensíveis por sua natureza. Em virtude desses dados, é possível que o controlador ele faça várias coisas com esses dados. Então, esses são dados pessoais sensíveis, e esses dados pessoais sensíveis, necessariamente, como tratamento, as instituições elas precisam ter que pegar necessariamente o consentimento do titular do dado para fazer a utilização desses dados pessoais. E também os dados pessoais de crianças e de adolescentes são considerados como dados sensíveis também, em virtude disso, com a necessidade de que a instituição ela tome o devido cuidado, devido zelo com a utilização do mesmo. Pois bem, a gente fala tanto de dados, mas quando uma instituição ela tem esses dados em sua posse, aquele que é o titular do dado, ele tem algum direito, ele tem direito sobre
sobre esses dados. Mas quais seriam esses direitos, né? O fato de ter a confirmação de existência de um tratamento de dados. Esse é um dos direitos que a legislação permite. Acesso aos dados é um outro direito, correção de dados, anonimização, que é um dos direitos também, portabilidade de dados, né, eliminação dos dados pessoais e, principalmente, né, informação desses dados pessoais. Nesse caso, é importante saber que um dos direitos que advieram com a legislação foi justamente o direito à informação, ou seja, o direito de saber para onde que meu dado está indo, para onde que ele está sendo encaminhado. É claro, alguns dados pessoais, eles são necessários para o funcionamento do próprio negócio, né? Vamos dizer assim. Então, existem, com esse tratamento de dados, dados que têm necessidade de ter consentimentos e outros não. Né? Por exemplo, se é uma instituição de ensino, por exemplo, os dados pessoais do aluno são necessários para a própria prestação de serviço. É necessário o consentimento do aluno só se o aluno for menor, certo? Se o aluno não for menor, se já tiver sua capacidade completa, o que acontece é que esse dado, necessariamente, ele não precisa de consentimento, mas é necessário saber que esse aluno, ele tem o direito de saber o fluxo de dados dele, para onde que ele vai, para onde que para onde que o dado dele para que ele é utilizado. E também, a partir disso aí, a legislação estabelece quais são os requisitos do tratamento, né, tá certo? Então, tem vários requisitos. São tratamentos que precisam de consentimentos, são tratamentos que são dados que são necessários para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória, como a gente falou, né? Dados que são requisitados pela autoridade pública para que eles tenham que ser utilizados. Exemplo que eu falei para vocês são os próprios dados que são utilizados na educação, ou no próprio terceiro setor, são vários dados que são específicos, necessários para a prestação de serviço. Pois bem, esses dados, eles precisam ser resguardados, tá certo? Precisam que as instituições ela tenham cuidados e zelos com esses dados. Bom, com a legislação também surge a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a autoridade que está sendo criada que é uma espécie de PROCON dos dados pessoais. Eu não gosto muito desse exemplo, não, mas é o que é na prática. É um órgão de fiscalização muito parecido também com o CAD, né? Está sendo criado, é um órgão que vai ficar vinculado à presidência da República, né? Mediante a Casa Civil, tá? E um órgão que estabelece, a legislação já estabelece, a LGPD já estabelece as penalidades, né? Que são advertência, obrigação de divulgar o incidente, eliminação de dados pessoais e multas, pessoal. Multas que vão desde 2% do faturamento, né? Ou podendo chegar até um total de 50 milhões. Isso por infrações. Isso é o que está previsto na legislação. Então, a autoridade nacional vai verificar exatamente se esses dados estão sendo tratados e se está havendo vazamento desses dados. É por isso que surgiu a nossa preocupação com o terceiro setor, porque grande parte desses dados, conforme será dito adiante, são dados pessoais sensíveis, né? Os dados de bolsas, né? Os dados são dados que necessariamente são dados que são tidos como sensíveis, dados relacionados com saúde, dados relacionados com etnia, com outras especificidades. Então, em virtude disso, a preocupação é não somente com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas com o próprio usuário do serviço, né, que a partir do momento que ele entrega os dados para a instituição, esses dados necessitam de cuidados e de atenção, de tratamento específico, para que eles possam ser utilizados sem qualquer problema pela instituição. Eu tentei simplificar o que é a legislação, sendo que são muitos detalhes, muitas especificidades, já existem demandas, já existem processos judiciais,
A lei entrou em vigor no dia 18, não é? Que foi uma sexta-feira. E, curiosamente, no dia 21 de setembro, o Ministério Público do Distrito Federal já ajuizou uma ação utilizando a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Na verdade, o Ministério Público do Distrito Federal criou uma unidade especial de proteção de dados de inteligência artificial. Ela passou, o Ministério Público está se dedicando a isso, né, em aferir, de fato, se os dados pessoais eles estão sendo bem tutelados, né, pelas empresas e pelas instituições. Pois bem, eu acho que o importante, como falou o Zé Roberto, é explicar de uma maneira mais simples, mas principalmente responder às dúvidas que vocês com certeza devem ter, tá certo? Eu ia falar só 10 minutos. Desculpe, pessoal. Vou passar a palavra, eu acredito que seja para a doutora Janaína. Estamos à disposição para responder aí todas as dúvidas que vocês tiverem, tá ok? Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Todo mundo está me escutando? Sim, o áudio está bom, Janaína, está perfeito. Sou a Janaína, eu trabalho na parte de terceiro setor aqui na COVAC, e o meu trabalho com diversas instituições é fazer o acompanhamento dos SEBAs, né? Então, eu auxilio algumas equipes, eu vi até que alguns clientes, né, que a gente tem essa parceria de longa data, estão aqui, né, a Sonimar, Nayara, a Ana Paula, a Ana Carolina, a Wander, a doutora Karina. E o que acontece? Durante esse acompanhamento no processo seletivo, eu percebi que a gente tem que falar um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, eu sei que cada instituição está no momento, né, de amadurecimento da lei, né, de absorver essa lei dentro da instituição, mas diante dos editais que estão abertos, né, eu achei que é interessante a gente fazer uma pausa, né, fazer uma conversa, para que as próprias equipes consigam, né, se apropriar da legislação e, inclusive, irem até os comitês e pedir orientações, né, ver como que será dado esse acompanhamento nessa finalidade dos dados. Então, assim, diante da apresentação do Dr. Daniel, a gente fica com aquela pergunta, tudo bem, entendi tudo, a relevância, a importância da lei, mas no que ela se aplica ao processo seletivo de bolsistas, né? Então, quando a gente pensa num processo de seleção, a gente tem algumas etapas. Então, a gente tem a divulgação do edital, o preenchimento de ficha com dados dos candidatos, a gente tem a apresentação de documentação, temos a visita, provavelmente, né, das assistentes sociais, temos a concessão de bolsa, a informação dessa concessão para o setor financeiro, temos provavelmente um termo de consentimento, né, um termo para conceder a bolsa, armazenamos essa informação, compartilhamos, né, que o aluno é bolsista com o MEC, com a Receita Federal, muitas vezes com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas e a CGU. Então, assim, o que a gente consegue ver é que realmente, né, o setor que cuida do processo seletivo, ele é um setor que tem, né, que ele detém informações de cunho de dados pessoais, e que eles também realizam operações de tratamentos. E aí, o meu questionamento será que esses dados, né, essas informações, elas estão o ciclo correto, né, o ciclo devido de vida de uma informação? Lá no nosso manual sobre LGPD, né, elaborado pela COVAC, a gente colocou um ciclo, né, ideal de vida da informação. Então, a gente tem que a informação, que ela é criada, ela é salva, ela é utilizada, compartilhada, arquivada e descartada. Quando eu penso em alguns processos seletivos, né, e até a finalização, eu vejo que existem algumas fragilidades, sobretudo em 3 momentos, né? No momento que a gente cria, no momento que a gente utiliza e da forma que a gente descarta. Então,
por esses 3 momentos, eu acho muito válido a gente parar um momento, né, e refletir. Então, assim, a minha fala, na verdade, vai ser junto com a doutora Adriana, inclusive fica aberto, né, aos outros membros, né, da equipe LGPD, a doutora Aline, a doutora Andresa, a fazer também, doutor Daniel e o José Roberto, a fazer qualquer aporte, né, à fala da doutora Adriana. O que acontece? Diante dessa nossa atuação, eu consegui levantar já algumas fragilidades ou algumas dúvidas que provavelmente vocês têm ou deveriam ter já neste momento. Então, eu vou compartilhar, né, eu vou provocar a doutora Adriana para fazer essa orientação. Então, Adriana, eu gostaria de saber, e a Adriana, né, ela escreveu o manual junto com o doutor Daniel. Então, Adriana, eu gostaria de saber como que eu posso iniciar o processo para garantir a proteção de dados desses participantes do processo seletivo. Há alguma etapa que você sugere? Como que eu posso iniciar essa adequação à Lei Geral de Proteção de Dados a partir do setor que cuida de bolsistas? Adriana, rapidinho, acho que você está no mudo. Deixa eu até te destacar aqui também. Continua no mudo aí. E a Adriana está no mudo. Qualquer coisa, Janaína, se você quiser continuar e ao final a gente faz esse... Tá. Deixa eu só ver aqui. Gente, perdão pelos problemas técnicos. Eu acho que a Adriana vem aqui. Ela vai testar outro telefone. Outro microfone. Continua no mudo. Antigamente, quando tinha as palestras presenciais, era o microfone do apresentador que não funcionava. Agora os problemas são novos. Não. Ainda não. Adriana, seu microfone estava funcionando. Você pode entrar e sair novamente? Talvez funcione. Tenta desconectar, tenta deslogar e logar novamente. Se quiser, eu te chamo aqui novamente. Para mim aqui consta que o teu aplicativo do Teams ele está mutado, não seria um problema do teu computador, seria alguma coisa no aplicativo. Bom, eu vou passar então para o doutor Daniel, enquanto a gente resolve esses problemas técnicos. Então, doutor Daniel, já que você fez, né, essa explanação, eu estou no papel aqui das instituições, né, que, né, acolheram, entenderam a lei, mas gostaria de saber o que o setor de bolsas, né, o setor que conduz essa análise, poderia fazer para implementar a lei. Então, há alguma etapa? Quais são os passos para isso? Bom, a primeira etapa que a gente diz, quando a instituição vai fazer a implementação da LGPD, é
na verdade, existem algumas etapas, a gente explica nesse manual de uma maneira bem simples, bem objetiva, não é? A gente faz um roadmap de todo o procedimento para a implementação, né? Primeira coisa é saber o nível de adequação que a instituição tem em relação à legislação, que a instituição tem em relação à legislação. E o principal, dentre todas as etapas, é, de fato, fazer o mapeamento, né? Saber o mapeamento, ou seja, de onde que o dado vem, como que ele entra no setor, tá? E para onde que ele vai. A partir desse mapeamento de dados, a instituição deve fazer um inventário de todos os dados, e a partir daí mensurar quais são os dados que são sensíveis, quais são os dados que são dados pessoais apenas, não são sensíveis, os dados pessoais que são sensíveis, né? E a partir daí fazer um encaminhamento dentro de suas regras. Por exemplo, eu tenho que readequar meus procedimentos internos para minimizar que aqueles dados, eles, de alguma forma, eles sejam encaminhados para uma outra pessoa de uma forma equivocada. Então, todos esses dados pessoais, eles precisam ser mapeados para saber o fluxo, até chegar no setor de bolsa, especificamente, e a partir daí a instituição teria que fazer uma política institucional, política interna em relação à segurança da informação em relação a esses dados, né? Lembrando o seguinte, que é uma coisa muito curiosa, papel, os dados que ficam na mesa, né, são dados pessoais também, certo? A gente costuma ficar pensando muito em relação a dados sistêmicos, né, que são utilizados via sistema. Mas, na verdade, esses dados, eles são os dados que podem ser os próprios dados em papel. Por exemplo, os dados que, muitas vezes, os alunos entregam para a instituição para aferir a sua condição para que o aluno possa conseguir a bolsa, aqueles dados, muitas vezes, eles ficam em cima de uma mesa, né? E aí, o que eu tenho acompanhado muito nas instituições, a criação da política de mesa limpa, né? A partir da LGPD. Né? Política de mesa limpa no sentido de não ficar exposto àquele dado para quem possa passar e olhar aqueles dados pessoais, né? Então, dessa forma que a instituição tem que começar, né? Fazer o mapeamento, o inventário dos dados e saber quem são as pessoas que são relacionadas com aqueles dados pessoais. Eu acho que a Adriana conseguiu liberar aí o microfone dela. Você está me ouvindo agora? Agora estamos. Agora perfeito. Foi uma questão técnica que, de repente, desapareceu. E aí eu perdi um pedacinho. Vocês podem me atualizar, então, por favor? Na verdade, a doutora Janaína passou para o Daniel para explicar mais ou menos como é que faz a aplicação ali no dia a dia do terceiro setor. Janaína, se você até quiser repetir a pergunta que você tinha feito para a Adriana, contextualizando, daí a gente consegue seguir. Foi interessante que o doutor Daniel ele deu uma orientação, Adriana, sobre o que as instituições, né, o setor de bolsa precisa fazer nesse primeiro momento. Basicamente, é mapear, né, por onde que existe o tráfego das informações, por onde os dados tramitam, circulam. Então, a gente precisa saber esse caminho, né, Adriana? Exato. Então, voltando, gente, bom dia a todos mais uma vez. O que eu gostaria de chamar a atenção, inicialmente, é que a gente tem que olhar a LGPD como um todo. Hoje, nós estamos falando especificamente do processo de seleção de bolsistas, mas é importante que a instituição olhe para todos os seus departamentos. A LGPD é uma lei que exige uma ação por parte da instituição. A gente tem falado muito de compliance, da questão da conformidade, porque é dever das instituições estar em conformidade com a lei. A LGPD é mais uma lei que exige um movimento de conformidade. Não é uma lei que você simplesmente observa para não cometer nenhum tipo de infração. Ela exige que a instituição prepare mecanismos, prepare documentos para que ela possa estar em conformidade.
Quando a gente fala que o titular de dados ele tem direitos, como o Dr. Daniel explicou, quais são esses direitos e como ele pode exigir esses direitos. Então, a instituição tem que ter os formulários prontos para que o titular de dados, em determinado momento, possa vir exigir os seus direitos. Então, o primeiro passo realmente é conhecer a instituição, mapear todas as portas de entrada dos dados, por onde os dados entram. E aí, começar o processo de mapeamento para eu saber onde ele entra, para onde ele transita, se os departamentos por onde os dados transitam são realmente necessários, eu estou lidando com a quantidade de dados necessária para cumprir o meu papel, estou pedindo dados que não são suficientes ou, às vezes, nem são necessários. Então, especificamente em relação ao processo de bolsistas, fazer o mapeamento de dados. Qual é a porta de entrada desses dados? Formulário de inscrição do bolsista, eu tenho ali os dados que são necessários para poder fazer a verificação do perfil socioeconômico, para fazer o processo de concessão de bolsa. Eu estou pedindo dados necessários, suficientes. Outra coisa importante, nós precisamos, dentro do contexto da LGPD e dentro do contexto de documentos que nós precisamos produzir, eu tenho a política de privacidade. Essa política é importante porque ela mostra para o titular de dados, não só o bolsista, mas o aluno, o meu fornecedor, qualquer cliente que a instituição eventualmente tenha, qual é o caminho que os dados pessoais percorrem dentro da instituição. Qual é o grau de transparência que eu estou dando a esses dados? Qual é o tratamento que eu estou dando? Eu estou deixando claro que eu estou coletando uma quantidade de dados para uma finalidade específica, estou utilizando para o cumprimento daquela finalidade, estou compartilhando com quem a lei exige que eu compartilhe, estou vedando o vazamento de dados ou o compartilhamento indevido desses dados. No final, eu estou arquivando de maneira adequada e pelo tempo necessário durante o qual a lei exige que a instituição guarde os dados. Então, é um processo complexo e a gente tem que mapear todos os setores. Não adianta só a gente falar de bolsistas, SEBAs, se eu estou deixando de lado os outros departamentos da instituição. O mesmo tratamento que eu dou, eu tenho que dar para todos os alunos. Então, nós temos que passar a enxergar a LGPD como um processo grande que envolve sistemas, envolve pessoas, envolve uma série de ações, de documentos a serem produzidos e, principalmente, eu estou falando da criação de uma cultura nova. É importante que a instituição passe a olhar os dados de uma maneira diferente, no sentido de que são elementos que necessitam de uma proteção especial. Hoje, a lei está no início. Nós não sabemos como que ela vai se comportar quando as pessoas passarem a entender que elas têm direito e esses direitos podem ser solicitados a qualquer tempo. Ainda que a Autoridade Nacional de Dados não esteja ainda hoje em funcionamento, ela está sendo composta, a lei diz que ela vai começar a fiscalizar e autuar a partir de agosto do ano que vem. Pois bem, mas eu tenho o Poder Judiciário, nós temos o PROCON, qualquer pessoa pode exigir o cumprimento dos seus direitos perante o Poder Judiciário a qualquer momento. Então, é importante que nós tenhamos esse conjunto de mecanismos que protejam os dados pessoais dentro da instituição, para que não haja vazamento, para que não haja compartilhamento indevido e, principalmente, para que toda a instituição e o conjunto de pessoas que compõem essa instituição compreendam a proteção dos dados. Por isso que a gente também bate muito firme na tecla do treinamento. É importante que haja conversa sobre a LGPD. Por que isso agora é importante? Quando nós começamos a falar sobre compliance, a gente fala também muito sobre ética. Por que a ética passou a ser um componente importante dentro da instituição? Por que eu tenho que trabalhar com transparência? Por que a gestão tem que ser transparente? E em relação aos dados, é a mesma coisa. Por que hoje nós temos que dar total transparência ao caminho que os dados percorrem dentro da instituição, como e para que estão sendo tratados? Então, primeira coisa, mapeamento de dados. Por onde entra, por onde transita, para que está sendo utilizado
durante quanto tempo e depois como vai ser arquivado. Então, o caminho é esse. Além disso, os outros documentos que a gente tem que compor também, né? Perfeito, Adriana, sobre o mapeamento. Aí uma outra dúvida que sempre surge é se a gente precisa fazer alguma adequação no edital, né? Existe alguma cláusula que a instituição tem que se preocupar em colocar no edital de seleção de bolsistas, Adriana? Olha, a gente tem... A lei, na verdade, ela não fala especificamente dos atos que nós temos dentro da empresa ou da instituição. Mas, considerando que a gente tem que dar transparência ao processo, nós temos trabalhado no sentido de incluir no edital que toda a coleta de dados está sendo feita em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Não só no edital, depois lá no contrato de prestação de serviços, nós também estamos incluindo uma cláusula, contrato de prestação de serviços educacionais. Nós incluímos uma cláusula dizendo também que a coleta e tratamento de dados se dá em conformidade com a LGPD. Se nós tivermos alunos menores, crianças principalmente, nós somos obrigados a cumprir o artigo 14 da LGPD, que diz que é necessário o termo de consentimento. A maioria dos atos que a instituição pratica não depende de consentimento, porque eles estão amparados pelo próprio contrato, eles estão amparados pela lei que exige que a instituição pratique alguns atos em cumprimento à legislação regulatória. Só que quando nós falamos de criança, o termo de consentimento é obrigatório. Então, nós temos que incluir no contrato ou no aditivo de concessão de bolsa uma cláusula específica para o consentimento do responsável pelo menor de idade. Consentimento para quê? Para coleta, para tratamento, para compartilhamento e arquivamento de dados. Então, este é o documento que a gente entende que vai suprir a necessidade da instituição em relação à LGPD nesse momento. E aqui eu faço uma ressalva que, né, a gente pela transparência, a gente sugere essa inserção de cláusula no edital, né, de que os tratamentos terão dados de acordo com a LGPD, mas a gente também já poderia ter essa transparência em virtude da própria lei 1251, né, que o bolsista ele tem que tomar ciência que existe um mínimo de caminhos a serem seguidos com a informação que ele presta no processo seletivo. Então, né, ele tem ciência de que os dados vão para o MEC, para a Receita Federal, né? Então, é interessante mesmo colocar essa cláusula só para transparência, né? Não é um consentimento, é meio que notificando o bolsista. Exatamente. Aí, algo que a gente percebe muito é quando a gente olha a ficha do candidato, né? Então, quando a gente olha a ficha para se inscrever ao processo seletivo, existem dados de toda a natureza, inclusive dados sensíveis. Então, existem algumas instituições que perguntam dados de origem racial, dados relativos à saúde. Então, uma questão que sempre vem então eu não posso mais pedir dados sensíveis, Adriana? Ou posso? Na verdade, pode, claro que pode, deve, porque o processo, ele exige que nós ingressemos numa seara que é considerada sensível. Primeiro, por que os dados são chamados de sensíveis, né? Porque são dados pessoais, na verdade, mas eles são considerados sensíveis porque eles podem vir a gerar algum tipo de discriminação em relação ao titular de dados. Agora, o processo seletivo de bolsas do SEBRAS, como ele exige a análise do perfil socioeconômico do candidato, é necessário entrar nessa seara de dados sensíveis, não tem como fugir disso. Agora, o importante é que os dados sejam coletados de maneira, primeiro, sigilosa, porque é um processo sigiloso, eu tenho que pensar como que os dados vão ser coletados, como eles vão ser armazenados dentro da instituição e com quem eu vou compartilhar. Por outro lado, nós temos que avaliar se os dados que estão sendo coletados são realmente aqueles que são indispensáveis para cumprir o processo. Eu estou coletando alguma coisa que é desnecessária?
A gente, às vezes, por exemplo, vê em algumas fichas solicitando que o candidato informe a religião. É necessário para o processo? A gente tem que pensar se tudo aquilo que está sendo perguntado realmente tem uma finalidade. O que a lei vem dizer, principalmente para a gente, é o seguinte: eu estou coletando um dado para uma finalidade específica. Então, todo dado coletado tem que ter uma finalidade específica. Ele tem que ser usado em algum momento para cumprir uma finalidade que eu estou deixando clara ali dentro daquele processo. Então, os dados que estamos coletando são suficientes? São necessários? Estou coletando alguma coisa que eu não vou utilizar? Então, sim, vamos coletar dados sensíveis, mas dentro dessa ótica, obedecendo a questão da transparência, da necessidade e da finalidade. A gente não tem que descolar, né? Todo dado observando de pé. E aí, por exemplo, até quando a gente pensa em dados de origem racial, eu posso continuar a exigir? Sim, mas o que você vai fazer com esse dado, né? Ele vai ter algum instrumento, né? Algum apoio para você subsidiar ações de inclusão? Então, faz sentido. Ou, de repente, você vai extrair um relatório com informações anonimizadas e você quer traçar o perfil dos seus estudantes. Então, é isso. Não é que deixar de prestar, mas avaliar à luz, basicamente, desses critérios. Adriana, então, dito isso, você recomenda fazer alterações nas fichas de inscrições, ficha socioeconômica? Sim. Primeira coisa, nós até estávamos comentando antes, nas nossas reflexões aqui, o que a gente vai fazer com aquele candidato que eventualmente não foi aprovado no processo, né? Eu tenho aqueles dados, eu posso utilizá-los depois, eu devo armazenar, eu devo descartar. Então, uma maneira que nós imaginamos para suprir essa necessidade é realmente incluir na ficha de inscrição do candidato a permissão para que aqueles dados sejam armazenados e fiquem em poder da instituição por algum tempo, certo? Tanto na ficha, no edital, nós também estamos incluindo uma cláusula de conformidade e também para dizer que nós estamos atuando em conformidade com a LGPD. Lembrando sempre que na questão do menor de idade, na criança especificamente, é necessário um termo de consentimento. Então, vocês veem que é um conjunto de ações que a instituição tem que realmente se movimentar para produzir, né? Não é uma lei passiva, é uma lei ativa, ela exige que a instituição se adeque. Certo. Adriana, então, assim, pincelei, mas eu acho que eu vou jogar a bola assim para você. O bolsista, ele tem que ter ciência ou ele deve dar consentimento de que a instituição envia os dados deles para o MEC, para a Receita Federal, para o TCU, CGU e o Ministério Público. E, ao mesmo tempo, eu sou obrigada também a encaminhar dados de bolsistas para órgãos que não são fiscalizadores da Lei 12.101? Quando a gente fala de tratamento de dado pessoal, a LGPD estabelece algumas condições que nos permitem o tratamento de dados. A gente fala muito do consentimento, porque o consentimento é uma figura nova que foi introduzida pela LGPD. Se o titular de dados fornece o consentimento para o tratamento de dados, ok, mas nem sempre o consentimento é necessário. Quando eu estou obrigada a cumprir uma lei, e essa lei exige o compartilhamento de dados, não é necessário. Por exemplo, para o cumprimento do contrato de prestação de serviços educacionais, eu sou obrigada a compartilhar os dados do aluno com o MEC, com o ENAD, com questão de cumprimento de censo escolar. Então, no candidato bolsista, nós somos obrigados, por conta da lei regulatória, a compartilhar os dados tanto com a Receita Federal, não só o MEC. Então, todo esse compartilhamento que decorre da lei, e nós somos obrigados a cumprir. Então, lá, quando eu coloco no contrato aquela cláusula de conformidade com a LGPD, ali eu já estou comunicando para o titular de dados, bolsista, aluno, que
por força da celebração daquele contrato, eu vou compartilhar os dados dele com tais órgãos públicos para o cumprimento de determinada finalidade. Estou cumprindo a lei nesse sentido, certo? Então, decorre da lei. Uhum. E aí, até quando outro órgão que não seja fiscalizador da política de SEBAS, Adriana, exige informação, né? Vamos supor, Ministério da Economia pergunta, né? Na verdade, o único que poderia exigir seria a Receita Federal, mas se for, de repente, uma secretaria executiva lá do Ministério da Economia, a gente aconselha, não que necessariamente eu vou falar, não vou ceder os dados, mas esse ministério ele precisa justificar o porquê que ele quer a informação, né? Se essa exigência for calcada sobre alguma necessidade baseada em lei, a gente tem sempre que avaliar qual é o pedido e sobre o que ele está fundamentado. Por quê? Na verdade, eu devo compartilhar os dados quando a lei me exige. Quando a lei não exige, o correto é que não seja compartilhado. Por exemplo, eu não vou compartilhar dados com instituição bancária, por exemplo, se aquela instituição bancária quiser oferecer um desconto ou um financiamento para aquele aluno. A lei não me exige isso, então eu não vou compartilhar, a não ser que o titular de dados me dê o consentimento. Então, eu estou falando de lei e eu estou falando de consentimento. A lei, eu sou obrigada, então eu tenho que compartilhar os dados. Quando a lei não me exige, aí só através do consentimento. Algumas questões a gente tem que avaliar também, por exemplo, a gente estava falando, esse ano em específico, por conta da pandemia, a Anvisa tem solicitado dados para algumas instituições. Aí, a gente tem que ver a base legal que ela está usando. É de interesse da coletividade? É para a proteção da saúde da população? Então, aí sim, sou obrigada a cumprir. Então, é questão de bom senso, é questão de avaliar o que está sendo pedido, sobre o que está fundamentado e qual é a finalidade. Adriana, essa sua fala de compartilhar informações com instituições bancárias me gerou uma outra dúvida, que é quando eu tenho dado, né, o meu bolsista, ou de repente alguém que participou do processo seletivo, e aí eu compartilho a informação com algum setor ou com alguma empresa que está mais focada em captar o aluno, né, para a instituição, e aí ela faz uma abordagem para oferecer descontos. Então, divulgar a informação do candidato que entrou na instituição via processo seletivo com um terceiro. Como que você vê essa minha operação de divulgar, de compartilhar? Hoje, na verdade, nós não podemos mais fazer isso. A LGPD, ela veio realmente a travar um pouco esse processo, justamente no sentido de proteger os dados. Eu só vou compartilhar dados quando eu tiver uma base legal sólida, quando a lei me permitir o compartilhamento daqueles dados. A instituição financeira, ela entra aí como uma interessada em vender os seus produtos, né? Eu não posso compartilhar dados. A lei traz uma figura muito interessante que permite o tratamento de dados, que é chamada de legítimo interesse. Quando a instituição tem o legítimo interesse de compartilhar aqueles dados. Por exemplo, o aluno já faz parte da instituição, ele já está integrando o banco de dados, já é aluno. Eu posso, eventualmente, pedir para o departamento de marketing, amanhã ou depois, entrar em contato e oferecer um produto novo da instituição? Sim, pode, porque ele já é seu cliente, já é seu aluno, já está integrando a sua base de dados. Então, como eu tenho aquele produto novo, a lei me permite que, no legítimo interesse, eu ofereça a ele um produto novo. Ele já é meu aluno. Agora, pegar essa base de dados e fornecer para um terceiro, para que o terceiro ofereça um produto que não é da instituição, não pode mais fazer isso, né? Então, esse compartilhamento tem que ser olhado com muita atenção. E aí, você comentou, Adriana, que a gente tem que ter um cuidado quando os dados forem de crianças e adolescentes, né? Então, a gente sabe que tem que ter o consentimento.
mas a minha percepção da lei é que, aparentemente, existe uma diferenciação entre criança e adolescente. Então, realmente existe isso ou foi uma impressão falsa? Bom, a lei, o artigo 14 da LGPD, ele trata especificamente do tratamento de dados de crianças e adolescentes. Então, aí lá no parágrafo 1º do artigo 14, ele fala que quando os dados forem de crianças, o termo de consentimento é sempre obrigatório, do responsável legal, de um dos pais, dizendo ainda que a instituição tem que usar os meios adequados para confirmar se aquele responsável legal realmente responde pela criança, certo? Sempre pensando no melhor interesse da criança. O parágrafo 1º, ele fala de criança. Quando a gente está falando de criança, nós vamos lá no Estatuto da Criança e do Adolescente e vemos que criança é até 12 anos de idade. De 12 a 18 anos, a gente trata como adolescente. No caso do adolescente, ele tem que ser representado por um dos responsáveis legais. Realmente, a lei não fala do adolescente. Nós entendemos que tenha sido uma lacuna do legislador aí nesse caso. Então, eventualmente, pode ser que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados venha a regulamentar este ponto específico do adolescente. Mas, olhando, assim, ao pé da letra da lei, o termo de consentimento ele é obrigatório quando nós falamos de criança até 12 anos de idade. Como a lei nos deixou uma lacuna, vamos também adotar como bom senso e como medida de precaução o termo de consentimento para a criança e para o adolescente, até que venha uma regulamentação nesse sentido. Não, perfeito. Adriana, também algumas instituições, né, o que acontece? A gente faz o processo seletivo e, como é normal, né, diversos candidatos não conseguem a bolsa. Então, o que eu devo fazer com essa documentação? Eu devo armazenar? Por quanto tempo? Eu posso descartar imediatamente? E, no mesmo sentido, quando a pessoa conseguiu a bolsa, por quanto tempo eu armazeno a documentação desse bolsista, né? Eu acho que depois eu até faço uma consideração à luz da Lei 12.101, mas eu queria ver assim, o que a LGPD trata desse tema, né? O que é prudente. Quando a LGPD fala do armazenamento, ela não se refere especificamente ao prazo. Para eu saber qual é o prazo durante o qual eu estou assegurada a armazenar aqueles documentos, eu tenho que me socorrer da lei que regula aquela atividade. Então, eu sou obrigada a armazenar os dados dos alunos, né? Em relação ao bolsista, a gente se socorre da lei 2.101. Então, eu tenho que armazenar os dados dos bolsistas pelo período de 5 anos, correto? 10 anos, 5 na interpretação do STF, isso. Isso. Daquele bolsista que participou do processo seletivo, mas não foi aprovado, nós não temos ainda uma legislação específica que trate sobre isso. Então, mais uma vez, a gente vai se socorrer do bom senso. Então, é interessante guardar os dados? Sim, é interessante guardar porque eu já tenho aquele aluno na minha base de dados, eu posso amanhã ou depois entrar em contato para oferecer um desconto, né? Só que não estou amparada pela lei. Então, o que a gente pode fazer? Incluir lá no termo onde ele se inscreve para participar do processo seletivo, um consentimento, uma cláusula dizendo que aquela documentação que foi arrecadada vai ser armazenada pelo período de 5 anos. Só que não tem base legal para isso? Não. Então, por isso que é interessante a gente colocar na ficha de inscrição do candidato essa ressalva, para que a gente fique amparado, né? Adriana, até gostaria de fazer também um adendo aí à fala, que é uma coisa que a gente também tem que se preocupar, que o armazenamento por si só dos dados gera um ônus, gera um custo, e quanto mais dado armazenado sem necessidade, gera um maior risco, por exemplo, de vazamento. Então, quando a gente está tratando de dados sensíveis, esse risco é muito maior. Então, a gente pode, como a Adriana falou, muito bem falou, a gente pode pedir esse consentimento, né, para, por exemplo,
até por um interesse legítimo, depois lá na frente você promover um curso, né, e ofertar algum tipo de prestação de serviço, mas são todos os dados que são necessários para a gente ter isso? Muitas vezes não. Então, por exemplo, quando a gente fala em bolsista especificamente, a gente precisa armazenar por anos e anos os dados financeiros dele, os dados né, especificamente ali quanto à renda social? Talvez não. Óbvio que a instituição tem que estar sempre preocupada em, se eventualmente tiver algum problema lá na frente, uma fiscalização do MEC, por exemplo, contestando a bolsa de estudo, as bolsas de estudo por alguma forma. Então, sempre tem que a instituição tem que estar preocupada com esse resguardo legal, por eventuais problemas que pode ter no futuro, mas também ter em mente que quanto mais dados, maior o risco de eventual vazamento, enfim. Então, só esse adendo também complementando aí. É muito interessante, inclusive, só fazendo mais um complemento. Voltando àquilo que a gente estava dizendo no início, a LGPD não se resume a colocar uma cláusula no contrato, a cumprir aqui um termo de consentimento. Não, é um conjunto de coisas que nós temos que olhar desde quando o dado entra, qual é o sistema que eu estou usando para tratar esses dados, como estão sendo armazenados, porque o risco de vazamento é muito recorrente. A gente tem visto, no final de semana passado, o STJ que foi invadido, outros órgãos públicos vivem sendo hackeados, e o vazamento de dados, ele não é só sofisticado dessa maneira, um hacker invadiu o nosso sistema e captou dados. Não, o dado ele pode vazar num papel que está na mesa, numa mensagem de WhatsApp, numa ficha socioeconômica que um assistente social levou para algum lugar de volta, para um documento que a gente imprime e não pega na impressora. Então, é exatamente isso. Quanto mais dados eu tenho, maior é a proteção que eu tenho que dar a eles. O sistema tem que ser seguro. Se a gente voltar mais um pouquinho nos requisitos da lei, a lei diz que todo esse conjunto de mecanismos que eu estou criando para proteger o dado, eu tenho que testar. Então, eventualmente, rotineiramente, a lei exige que a instituição formule um documento chamado de relatório de impacto de proteção de dados, que é para ver se aquele arcabouço de mecanismos que nós criamos é suficiente para proteger os dados. Então, a LGPD, ela é bem complexa, ela exige várias ações. Voltando, não é só uma cláusula no contrato. Até aproveitando isso, Adriana, eu tenho sentido um pouco, conversando, enfim, nesses seminários, que as pessoas estão até preocupadas com o tratamento de dados, principalmente da coleta e no meio de campo ali. Mas as pessoas ainda não estão preocupadas com o final, que é a exclusão, que é tão necessário quanto. Então, a gente tem lá, mapeia onde coleta, mapeia por que departamentos entra, por onde fica, mas e a exclusão? Então, isso é algo que nesse roadmap que a gente faz, a gente tenta entender e já prevê aí que estão todas aquelas questões que você falou, qual é o prazo que a gente armazena isso, por quanto tempo, se é necessário, que tipo de prazo, enfim. Mas desculpa, Janaína, você ia começar a falar, eu te cortei, perdão. Até nessa questão dos prazos, né? Realmente, quando a gente lê a lei do 101, ela coloca um prazo de 10 anos para armazenar informações relativas às despesas, que a gente sempre interpreta como o que eu gastei em gratuidade também, teria esse prazo de 10 anos, o STF, ele colocou que é inconstitucional, então, na verdade, seria 5, mas eu quero só fazer um destaque que isso não significa, né, o processo seletivo foi feito em 2015, a gente está em 2020, eu já posso descartar? Não, não é isso, porque a gente bem sabe que existe um atraso no MEC, né, nas análises. Então, assim, eu tenho um processo, por exemplo, de 2010, lá no Ministério da Educação, pendente de análise, eu não posso descartar esse processo seletivo. E digo mais, se for deferido hoje o meu SEBAS do processo de 2010, eles têm 5 anos para fazer a revisão do ato administrativo. Então, eu tenho que aguardar realmente ocorrer a decadência. É diferente, como a Adriana pontuou, do candidato que não conseguiu a bolsa. Eu vou armazenar, primeiro, para poder exercer eventual, né, uma defesa, caso ele questione no judiciário. Então, eu tenho que ter documentação por um certo tempo, existe um tempo razoável,
eventualmente poderia ser 5 anos, será que é razoável? Né? Cada um tem que fazer essa reflexão. E também, e é isso, por mais que eu vou optar por armazenar esses dados para, de repente, entrar em comunicação com ele, desde que ele me tenha dado essa autorização, será que é necessário eu ter toda a ficha do processo seletivo? Será que não é só o nome e telefone, entendeu? Então, a gente vai se desobrigando de um eventual vazamento, né, de um ataque, a gente ter toda a vida dessa pessoa exposta desnecessariamente, quando a gente poderia pegar só dados básicos. Tem alguma complementação, Adriana? Não, eu acho que é isso mesmo, Jana. A questão do prazo realmente tem que ser visto com bastante cuidado, e a questão do armazenamento, sim, tem que ser vista com muito cuidado. A LGPD, ela veio trazer um ônus, na verdade, né, que eu preciso ter pessoas, e talvez até um departamento, dependendo do tamanho da instituição, da quantidade de alunos e da quantidade de dados que trafegam, eu preciso ter pessoas olhando para esse processo. Preciso ter pessoas que cuidem do tratamento dos dados. Nós temos uma pergunta relacionada aqui, que até posso responder agora. Como que os dados, eu posso compartilhar de um departamento para o outro dentro da instituição? Sim, posso, porque eu tenho um contrato de prestação de serviço educacional, com bolsa ou sem bolsa, mas eu preciso dar vida àquele contrato, ele precisa ser cumprido. Então, óbvio, ele vai transitar nos departamentos da instituição, ele vai para o financeiro, ele vai para a contabilidade, ele vai para o marketing, mas sempre olhando para a questão da necessidade e da finalidade, que são requisitos trazidos pela LGPD. Então, sim, vamos compartilhar, porque o contrato precisa ser cumprido, mas sempre dentro da finalidade. Que é diferente de quando eu tramito, né, que é até um ponto que a gente já respondeu, que é diferente quando eu envio os dados para terceiros, né? De repente, eu tenho uma empresa que faz essa captação mais agressiva, né, do estudante, para ele continuar na instituição, evitar a evasão, e aí ela liga para oferecer descontos, né? Então, exato. Voltando àquela questão do legítimo interesse, eu posso abordar o candidato quando eu estou calcada no legítimo interesse, oferecer produtos, oferecer desconto, oferecer um curso novo, um parcelamento, um financiamento, só que dentro do âmbito da instituição, não compartilhando os dados com terceiro, a não ser que eu tenha o consentimento. E aí a questão do consentimento, até a gente tem que pensar nele em relação à imagem do estudante. Muitas instituições já colocam no contrato o direito de uso de imagem. Para isso é necessário o consentimento, porque a imagem ela não é necessária para o cumprimento do contrato, correto? A gente pode cumprir o contrato de prestação de serviço sem veicular a imagem do estudante nos meios publicitários. Se nós formos fazer isso, é necessário o consentimento. Adriana, a gente tem visto algumas indagações, isso surgiu muito nas outras apresentações de vocês, focada mais, né, na instituição de ensino superior como um todo, relacionada ao direito de imagem. Eu posso fazer propaganda do aluno bolsista, ele tem que assinar só o termo de autorização de imagem, é suficiente? Existe alguma adequação à luz da LGPD? Sim, a gente já tratava antes a imagem sempre com base na autorização, isso permanece. Temos que incluir o termo de consentimento para uso e veiculação daquela imagem em propagandas e peças publicitárias. Então, sim, é necessário o consentimento. Sim. Aí, fugindo um pouquinho, né, do processo seletivo, mas eu tenho até um incômodo em relação a essa exigência que vem do Ministério da Cidadania, porque a gente sabe que lá eles exigem, quando eles diligenciam as instituições, eles pedem os contratos com os idosos, os contratos dos aprendizes, e são obrigações que não estão previstas em lei, mas eles disciplinaram internamente em manuais, orientações, de que a instituição tem que demonstrar, né, tem que enviar essa documentação. Qual que é a sua análise? A instituição deve continuar enviando essa documentação?
Jana, isso é que a gente já tinha até comentado um pouco antes. Nós temos que analisar se esse pedido de compartilhamento de dados, ele está fundamentado em alguma legislação, em algum artigo legal que me autorize o compartilhamento de dados. Se não for por força de cumprimento de política pública, de obrigação regulatória, eu não posso compartilhar. Eu só posso compartilhar os dados quando nós temos um fundamento legal para aquilo. Às vezes, a gente voltando até a questão que a gente havia dado como exemplo, a Anvisa, que é uma questão de pandemia, ela quer mapear os estudantes ou por raça, ou por localidade onde mora, para ver qual é a incidência da doença. Então, existe uma lei que fundamente isso? Sim, eu estou cumprindo, ainda que não tenha relação direta com o contrato de prestação de serviço educacional, nós estamos atendendo aí ao interesse da coletividade. Então, sempre o pedido de compartilhamento de dados tem que estar fundamentado em alguma exigência legal. Se não estiver, não pode ser compartilhado. Sim. Então, nesse caso, eu até entendo que, embora, né, a lei do 101 fale, o pedido deve ser instruído com o contrato do idoso, o contrato dos aprendizes, quando eu sou notificada pelo órgão, eu acho, né, a instituição deve continuar enviando essa documentação, porque, embora não esteja prevista na lei do 101, é uma documentação para checagem, de fato, da política do SEBAS, né? Então, como que eu sei se realmente você atendeu o idoso até 70%, né? Cobrou até 70%? Se você me mandar o contrato, né? E só assim eu vou conseguir checar. Então, embora não esteja previsto em lei, é o cumprimento, né? É a necessidade para checar essa política. Bom, da minha parte, assim, de questões que eu troquei com algumas equipes, eram essas. Acho que a gente já pode, José Roberto, abrir, né, para as questões que apareceram e colocar, né, para os outros membros também responderem. Perfeito. Muito obrigado, Adriana e Janaína, por esse bate-bola aí, foi excelente. Eu vou passar para algumas perguntas aqui. Deixa eu só pegar a primeira que a gente encontrou no chat aqui, para a gente poder responder. Aline, doutora Aline, tudo bom? Bom dia. Só para explicar, tá, gente? A gente tem um grupo de hoje, quase 10 profissionais, 10 advogados, nas três unidades, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, tratando do tema. Então, eu vou passar até para alguns dos nossos advogados que estão trabalhando com o tema, até para a gente poder pegar a experiência um pouco de cada um, já que estamos há 2 anos trabalhando com isso. Então, doutora Aline, você poderia fazer um comentário aqui, dizendo, né, deixa eu ver quem perguntou, acho que foi a Ana perguntando, dizendo que a minha instituição montou uma comissão de pessoas de vários departamentos para mapear os dados. Eu gostaria que você comentasse um pouco disso, porque a gente tem um pouco a impressão de que a LGPD é um problema ou do TI ou do jurídico, mas acho que é um pouco mais que isso, né? Não, certamente. Bom dia a todos, eu sou a Aline Lomar, integro o time da LGPD aqui da COVAC, e é um prazer estar participando com todos aqui. Essa colocação da Ana foi importantíssima, porque essa é uma orientação sine qua non, né? Então, a gente tem, claro, o plano macro, você faz o levantamento inicial da natureza jurídica da instituição, quais são os dados sensíveis, enfim, essa é uma análise macro. No aspecto micro de cada setor, é importantíssimo essa descentralização do comitê de implementação da LGPD. Primeiro, porque você consegue uma maior conscientização e engajamento de todos os membros da instituição. Segundo, que você certamente vai ter uma maior realidade desses dados. Então, é importante que cada pessoa que participe desse comitê, referente a um setor específico, ou até em parcerias, em processos de terceirização, que elas montem esse mapeamento de dados que elas lidam em cada setor, o tratamento desses dados e o fluxo
né? Para onde esses dados vão, de que forma, quem é que em cada setor tem acesso, a que tipo de dados, se envolvem dados sensíveis. Então, dessa maneira, mantendo esse comitê de implementação descentralizado, certamente você vai ter um maior sucesso nessa implementação. Outro ponto importantíssimo é que você consegue também adequar e ter uma maior garantia que as obrigações regulatórias e legais envolvendo a cada setor, que podem ser completamente diferentes, vão ser cumpridas. E o que também representa uma exceção a LGPD. Então, assim, as obrigações regulatórias, legais, permitem o tratamento, às vezes, de forma diferenciada. Então, é importante realmente essa descentralização. Esse comentário da Ana foi importantíssimo e fica a nossa orientação que realmente seja assim. Você, com certeza, vai ter um mapeamento mais real da instituição e uma maior segurança na proteção desses dados. Ótimo. Aline, eu vou até aproveitar uma parte da sua fala para fazer uma pergunta para a doutora Andressa. Em relação aos parceiros, como é que a gente deve tratar, como é que a gente deve, principalmente nesse momento agora de início de implementação, com os nossos parceiros? E aí são desde fornecedores, desde escritório de advocacia, escritório de contabilidade, enfim, todos os parceiros aí das entidades em relação à LGPD. Oi, bom dia a todos, eu sou a Andressa Reais, eu também faço parte desse grupo da LGPD, que a gente vem já há algum tempo se debruçando nesse tema, nessa lei, e em tudo que ela vai trazer, todas as implementações necessárias. Na verdade, a implementação da LGPD vai acabar por trazer uma nova cultura à empresa. Todos os contratos, as trocas, elas serão sempre necessárias com um consentimento específico. Então, os contratos precisam ser reformulados, sempre na coleta de dados que for feita, ela sempre vai ter que ser limitada àquele caminho que o mapeamento lá atrás já traçou, que ele fosse atendido àquele objetivo específico. Exatamente por quê? Porque a lei, ela traz alguns princípios que norteiam essa relação. Então, por exemplo, quando for feita uma análise de um contrato de um polo parceiro, esse contrato, ele tem uma finalidade específica a ser atendida. Logo, todo aquele tratamento de dados, ele tem que ter um consentimento específico para que aquele aluno saiba quem poderá atingir aquele tratamento de dados, até onde aquela informação pode chegar. Então, tem que ser atendida a finalidade, tem que ser adequado àquele objetivo que se pretende alcançar, e também tem que ter uma compatibilidade, senão corre-se o risco de ter uma sanção praticada. Então, sempre que se receber uma documentação, um contrato, ao se firmar um contrato, isso tem que ser previsto. Tem que ter o consentimento específico para o objeto daquele contrato que vai ser tratado. E no caso do contrato de prestação de serviço com o aluno, ele tem que saber, a informação tem que ser clara e transparente até onde aquela informação pode se chegar. Claro que para não atravancar a prestação de serviço a que se destina, a que seja prestado, mas também para que ele tenha ciência e clareza da onde o dado dele está tramitando. Então, esse mapeamento ele é muito importante nesse primeiro passo que é feito lá no começo, para a instituição saber, no momento do mapeamento dos dados, por onde ele vai entrar e até onde ele vai tramitar. Eu vou até aproveitar, Daniel, passar uma pergunta para você em relação, eu sei que você está tratando mais de perto isso, como é que a gente vai ter que fazer com a revisão desses contratos com os parceiros, né? Porque daí a gente tem desde contratos de, por exemplo, com os nossos próprios servidores de armazenamento de dados. Hoje tem entidades que têm o armazenamento próprio, mas tem entidades que têm armazenamento, por exemplo, na Amazon, no Google, enfim. Então, como é que você trataria desse tema em relação à revisão desses contratos com os parceiros? Veja só, o que acontece quando no tratamento de dados, né, nas figuras de tratamento de dados, que a gente diz logo no começo, né, tem o controlador, as instituições passam a ser controladoras dos dados, e quando o dado ele sai, passa por vários departamentos dentro da instituição, e quando ele sai, que ele vai para um terceiro, o terceiro, na verdade, ele é considerado como um operador. Um operador
é um terceiro que fala em nome da instituição. Então, no momento que esse dado vai para um terceiro, não é, eu vou dar um exemplo muito comum, uma contabilidade. A contabilidade das instituições, muitas vezes, é feita por um escritório terceirizado, não é? E existem dados sensíveis nessa contabilidade, certo? Então, todos esses contratos que são celebrados com terceiros, em que é a transação de informação, que são os dados pessoais, é necessário fazer não somente o mapeamento, mas também a readequação de todos os instrumentos contratuais, porque vai ser necessário resguardar com que o terceiro, né, que ele não vaze as informações, com que ele resguarde, ele tenha todo o cuidado, o mesmo cuidado que a instituição está tendo, né? Isso é uma regra clássica de compliance, né, para resguardar as instituições em relação ao vazamento de dados por terceiros. E tem um detalhe, né? Essa regra é criada porque se algum dado pessoal, principalmente um dado pessoal sensível, vazar por intermédio de um operador, a instituição ela é responsável integralmente por esse vazamento, tá certo? E o que vai resguardar a instituição é justamente ter as bases legais em relação ao terceiro, né? No caso, o contrato em relação que vai amparar a instituição em relação a esse terceiro. Então, é necessário fazer toda essa revisão contratual, principalmente com aqueles que falam em nome da instituição, que são os operadores. Eu ia passar uma das perguntas para a doutora Letícia, mas tem uma pergunta de um convidado aqui, fora do escritório, da obra de assistência de serviço social da Arquidiocese de Brasília. Eu só tenho o nome da pessoa jurídica, perdão, não tenho o nome de quem efetivamente está do outro lado, mas fica aí aberto para uma pergunta, tá? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Meu nome é Rafael, eu trabalho aqui na UASAB, né? Desculpa, não coloquei o nome, porque estou representando, no caso, a instituição, né? A minha dúvida é em relação à obrigatoriedade do DPO, né? Todas as empresas terão que ter um DPO ou depende do porte? Qual é a necessidade realmente de obrigação do DPO dentro da empresa? Doutora Adriana, eu vou passar para você, até porque... E aí eu te acrescento se é obrigatório ou não, e se precisa ser necessariamente um colaborador da empresa, uma pessoa da própria empresa ou entidade, ou se pode ser um terceiro. Doutora Adriana, problemas no áudio novamente? Estamos com áudio novamente. Foi, deu certo. Questões técnicas, né? Na verdade, técnica, sim, atrás do computador, né? A figura do DPO, ela foi criada agora com a LGPD, que é, na verdade, o encarregado de dados. É uma figura nova. Na verdade, até começou a surgir no mercado um cargo novo. Inclusive, o Brasil é o país hoje que mais possui DPO no mundo todo, né? O cargo já está se antecipando à necessidade. Ele é obrigatório nesse primeiro momento? Não é obrigatório neste primeiro momento. Por quê? Porque, na verdade, é um ônus para a instituição. Então, instituições pequenas que tratam com poucos dados, neste primeiro momento, não precisa ter o DPO. Mas, sim, é preciso que haja pessoas olhando para o mapeamento de dados e olhando para aquele caminho que os dados percorrem dentro da instituição. Quando o DPO vai ser necessário? Quando a NPD entrar em funcionamento, todo este contato que existe entre a controladora de dados, que é a instituição, e a NPD, tem que ser feito através do DPO. Então, é ele que faz o vai e vem de informações com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Por exemplo, se o titular de dados quer dar andamento a algum dos seus direitos, ou ele quer se socorrer à NPD, ele tem que fazer isso através do DPO. É o DPO que faz o leve trás de informações. Se houver amanhã ou depois um questionamento, uma fiscalização, uma infração pela qual a instituição tenha que responder, quem vai responder e assinar a documentação é o DPO. Então, nós temos que pensar isso para o futuro. Fazendo paralelo com o compliance, a lei da anticorrupção,
que cria os programas de integridade, ela faz uma exceção para instituições pequenas, que possuem poucos funcionários, permitindo que o programa seja de menor porte. Alguns documentos não são exigidos quando a instituição é pequena. Da mesma maneira, a LGPD. Então, neste primeiro momento, o mapeamento pode ser feito de maneira interna, com pessoas internas, fazendo o controlamento dos dados. Quando a NPD entrar em vigor, sim, nós vamos ter que ter alguém que responda por esses dados perante a instituição. Pode ser um colaborador interno, que atue na figura de DPO, pode ser um externo também, pode ser contratada uma consultoria que atue como DPO, fazendo a ponte entre a instituição e a NPD. Deixa eu só explicar, a NPD, para quem não conhece, é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é uma agência que está sendo criada justamente para regulamentar toda essa questão, que aí vai desde sanções até os procedimentos específicos, as dúvidas que são tiradas na lei. Essa agência ainda não foi criada, tá? Mas assim, então, para quem não conhece a sigla da lei... diga. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Autoridade. Foi criada, está vinculada como é que chama? A Casa Civil. Já foram indicados membros, só que não está funcionando. Só vai funcionar a partir do ano que vem. É só fazendo uma retificação. E só um esclarecimento que tem uma pergunta que é o DPO. O DPO, a figura, na verdade, é uma cópia, né? O termo que significa é o Data Protection Officer, que, na verdade, não existe essa figura no país. No Brasil, é a figura do encarregado, né? O encarregado, no Brasil, que é o previsto na legislação, esse, sim, na verdade, é uma cópia da GDPR, né? Que é a legislação europeia, certo? Que é o responsável, como a Adriana falou, para a informação em relação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A instituição ela vai ser obrigada, sim, mas não nesse momento, como a Adriana falou, né? E pode ser alguém da instituição, né? Que a gente sempre indica que o DPO, o encarregado, né? Ele seja criado, né? Ele surja junto com o programa dentro da instituição, certo? Se não tiver, evidentemente, pode ser terceirizado também, né? A gente já tem visto empresas no Brasil que estão com essa figura, assim como existe lá na Europa também. Mas o ideal é que alguém da instituição seja responsável por essa nova função do encarregado e todas as suas funções que são previstas lá na legislação. Que o problema da terceirização, né, Daniel, é que muitas vezes o DPO não conhece absolutamente nada do setor. Então, se você, por exemplo, tem aí, como a Adriana falou, foi feita uma pesquisa de LinkedIn e o Brasil é a maior quantidade de DPOs do mundo. Só que a gente sabe que o nosso setor é completamente diferente. É um setor extremamente regulamentado, extremamente específico. Então, não é qualquer um que pode ser esse encarregado, né? Então, agora, muitas vezes pode ser vantajoso ter uma pessoa de fora que conheça o setor, que conheça as instituições e consiga ver até aonde de fora, né? Ter uma visão de fora, ter enfim, pode ser que seja interessante. A gente prometeu o seminário em 1h30, então eu vou passar para a nossa última pergunta para a doutora Letícia, até para que a gente cumpra o horário, seja fiel ao horário, mas já adiantando de antemão que todas as outras perguntas que eventualmente ficaram, a gente vai responder e vai mandar por e-mail para todos vocês, tá? Então, enfim, para o nosso e-mail, a gente não tem o e-mail de todos vocês, mas caso queiram, ao baixar o manual, necessariamente você tem que dar lá o seu consentimento, consentimento não, mas você pode optar por querer receber os nossos informativos no nosso site, www.advcovac.com.br, baixando o manual, coloca o e-mail que assim, que essas perguntas todas vão ser respondidas, essas e outras. A gente deve também criar um texto, um artigo próprio da Lei Geral de Proteção de Dados específicas para o terceiro setor. Então, acessem lá que vocês possam receber também essas informações. Doutora Letícia, até como uma forma de resumir, para que não haja dúvidas, a doutora Adriana tratou bem, a Janaína também, mas acho que é importante uma pergunta aqui, que é o que for necessário de documentação da análise de perfil socioeconômico, a gente pode continuar pedindo?
Bom dia a todos. Meu nome é Letícia Andrade, também sou advogada que participa dessa área voltada para a LGPD aqui do escritório, da COVAC. E sim, a resposta é sim, todos os dados que usualmente já são solicitados pelas instituições, eles podem continuar sendo solicitados, sejam eles sensíveis ou não. A única diferença é que agora exige um tratamento específico desses dados, é exigido um cuidado maior nesse tratamento de dados, mas eles podem continuar sendo solicitados normalmente. Perfeito. Bom, terminamos exatamente em 1h30, como previsto. Então, a gente agradece mais uma vez a participação de todos. Atingimos aí mais de 60 participantes no final. Eu sei que outras dúvidas podem ter ficado e podem surgir no decorrer desse caminho. Então, caso vocês queiram mandar dúvidas específicas ou queiram ter alguma outra informação, a gente criou um e-mail próprio no escritório justamente para essa questão, que é lgpd@advcovac.com.br, em que a gente se coloca à disposição para eventuais dúvidas. Pedimos desculpa por as questões que não pudemos responder, mas acho que vamos tentar cumprir o horário. Muito obrigado a todos, tenham um bom resto de semana e nos colocamos à disposição aí para dúvidas, seja no nosso telefone, seja pelo e-mail. Bom dia para todos e uma boa semana. Obrigada, gente. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal.